Vamos seguir com o Band Cidade. Agora o nosso quadro Sempre é Bom Falar em Saúde. E falando em saúde, é claro que a gente busca sempre os mecanismos da saúde preventiva, mas também a questão de tratamentos e tudo mais. Estou recebendo aqui a doutora Ciane Guimarães, psicanalista. O setembro é intitulado como Setembro Amarelo, né? Seja bem-vinda. Isso. Setembro Amarelo, ele é uma conscientização contra a nossa saúde mental, né? Infelizmente, isso ainda é um grande tabu, devido às pessoas não gostarem de tocar muito no assunto. Então, dia 10 de setembro é a conscientização mesmo voltado à saúde mental, porém, todo o setembro a gente fala um pouquinho sobre isso e é sempre importante, porque nós vemos que a saúde mental tem crescido muitas pessoas tirando a sua própria vida, por isso que é importante esse tema, né, que nós vamos falar hoje, que infelizmente a depressão e a ansiedade têm causado muitos transtornos, né, em muitas pessoas. A ansiedade, ela é uma fase inicial do momento depressivo da pessoa ou não tem uma correlação direta? Porque é muito comum você identificar pessoas que até mesmo já se autodiagnosticam. Não, eu estou muito ansioso, eu estou com muita ansiedade, eu estou sentindo isso ou aquilo. Eu queria entender um pouco mais. Então, ansiedade, num certo nível, todos nós temos. Infelizmente, se vai fazer uma entrevista, se você vai fazer uma entrevista de emprego, vai fazer uma prova, ansiedade em um certo nível, você acaba tendo. Porém, quando você começa a ver que você não está tendo mais controle sobre as suas atitudes, as suas ações, já é hora de procurar um profissional na área, né, que é o psicanalista. Nós também ajudamos muito nessa área e o psiquiatra é importantíssimo. Como você me perguntou... O psicólogo entra nessa fase também? Sim, justamente. O psicólogo, ele faz as terapias, né? O psiquiatra para fazer a medicação e o psicanalista, que nós trabalhamos muito no inconsciente do paciente. Muitas das vezes, essa ansiedade, ele não está aqui e agora. Um exemplo, ele vai fazer uma prova de trânsito e aí naquela prova a ansiedade está tão forte que ele não consegue lembrar daquilo que ele estudou. Ele não consegue lembrar quando ele foi já aprovado por todos para estar fazendo a prova. Essa ansiedade não vem de agora. Essa ansiedade já faz tempo que ela está ali. E o psicanalista, ele vai a fundo para saber no inconsciente de onde surgiu essa ansiedade, que hoje ela traz uma depressão. Porque a ansiedade é uma prisão no futuro e a depressão uma prisão no passado, onde nós, psicanalistas, falamos tanto de traumas. É muito comum também a gente falar sobre preconceito, a busca do tratamento, ou do aconselhamento, ou do diálogo. Quando a gente fala, olha, psicanalista, psicólogo, principalmente o psiquiatra, a gente precisa também quebrar esse tabu. Acho que é o momento, porque a gente tem tido, lamentavelmente, tantos números sendo apresentados, né, de pessoas que têm tirado a própria vida, e tudo começa, às vezes, por falta de um pequeno diálogo. Talvez aquela pequena ansiedade que foi se agravando, foi ficando de forma aguda, e com poucas sessões, com pouco diálogo, poderia ter amenizado esse problema. Acho que esse debate precisa ser levantado também, né? Isso. A grande prevenção é o falar, né? Infelizmente, tem sido um grande tabu quando alguém fala assim, você vai ao psiquiatra, poxa, psiquiatra é um médico para pessoas que já está louco. Infelizmente, isso não é verdade, né? A prevenção é a melhor forma de se tratar. Você vai, procura um psicanalista, faz umas sessões, porque a sessão psicanalística, ela não vai ter uma cura na hora, nenhuma sessão psicóloga, nem psicanalista vai ter uma cura imediata. Porém, é um caminho, é uma forma de você falar o que você está sentindo. Porque nós vemos uma grande clareza sobre o Setembro Amarelo, é que ele se iniciou nos Estados Unidos, quando um jovem, ele tirou a sua própria vida sem os pais perceber os sinais que ele estava com essa vontade de suicídio. Então, infelizmente, por não falar, pelo tabu, pela vergonha das pessoas procurar ajuda psicológica, ele chegou a tirar a sua própria vida. E quando aqueles amigos dele foram ao velório, eles pegaram e falaram assim, não, a gente vai ter que falar sobre isso. Os pais falaram, não, vamos ter que falar sobre isso. A dor de perder um filho para o suicídio é muito grande, então vamos falar sobre isso. E aí eles começaram a fazer várias fitas e dentro dessa caixa tinha ali papéis amarelos, escrito algumas frases. E inclusive tinha uma frase assim, se você precisar,
peça ajuda. Então, essa frase é uma frase marcante, que ele marca o Setembro Amarelo. Se você precisar, peça ajuda. Não fique com vergonha pelo tabu de pedir ajuda. Eu mesmo já fiz as minhas análises. Eu precisei também fazer, porque quando a gente está estudando, precisamos fazer e precisamos quebrar esse tabu. Talvez você está em casa e tem vergonha de chamar os pais na escola, tem atingido grandes adolescentes hoje, o número é enorme na escola. Por quê? Por causa da vergonha de pedir ajuda. Eu comecei o bate-papo falando justamente sobre a notícia da semana passada, que foi o cancelamento de vários shows, inclusive ainda por tempo indeterminado. Não se sabe quantos shows o artista Wesley Safadão vai ter que cancelar. Segundo informações, é uma crise de ansiedade que ele vem sofrendo. Aí as pessoas também têm outro tabu em se tratando desse tipo de problema enfrentado. Isso é doença de rico. Quem tem essas crises, quem tem esse tipo de problema, só pessoas que têm condições de ter financeiramente. Acho que esse é um outro ponto que precisa também ser quebrado. Qualquer cidadão está suscetível, né? Verdade. Isso é um grande tabu, realmente. Tanto faz a pessoa com melhor posses quanto a pessoa de menor posses. Ela está sujeita a sofrer uma ansiedade, uma depressão. Ela está sujeita a tirar a sua própria vida. As crises de ansiedade, ela não escolhe quem tem e quem não tem. Porém, as pessoas não valorizam esse trabalho. As pessoas acabam deixando para procurar as psicoterapia, o psiquiatra, quando estão na fase final. Isso é o caso do nosso cantor, né? Infelizmente, ele teve já que cancelar, o gasto financeiro foi grande. Porém, era muito mais fácil ter procurado ajuda. Só que, pelo tabu, as pessoas acabam deixando a ajuda para depois. Elas procuram cuidar do seu físico, das suas vestes, do seu calçado, do seu cabelo. E não está errado, isso é ótimo, a autoestima tem que estar elevada. Porém, a saúde mental é algo que as pessoas não veem com seus olhos, elas não conseguem enxergar. Mas quando você está diante de um psicanalista, ele vai começar a te analisar através do mexer dos dedos, a ansiedade estiver alta ou não, através do seu comportamento, da sua fala, e é necessário essa pessoa parar um pouquinho e falar assim, não, eu preciso de ajuda. O dinheiro, ele não vai me ajudar sozinho, eu vou precisar procurar um profissional. Então, não tenha vergonha. Infelizmente, as classes sociais, elas estão tão altas e as pessoas pensam, outros falam que depressão e ansiedade só é para pessoas menor posse, mas elas não têm condição financeira de pagar uma terapia, um terapeuta, de pagar uma análise e acaba ficando na fila do SUS, que sabemos que é uma fila que de 30 dias as sessões, e quem está com crises elevada de depressão, de suicídio, ela não vai esperar esse tempo inteiro. Aí, infelizmente, elas não têm valorizado esse lado. Porém, é necessário, pais, observe os seus filhos. Observe se eles perderam a vontade de estudar. Observe as notas deles, se as notas estão caídas ou estão elevadas. Observe se eles perderam a vontade de viver. Porque aquele jovem que eu te falei, que iniciou o Setembro Amarelo, os pais não puderam observar os sinais, porque muitas das vezes os sinais eles estão meio que visíveis. Exemplo, eu tenho um filho que ele levanta de manhã cedo todos os dias, porém ele começou a dormir exageradamente, já é um sinal, ou a depressão estar aí. As notas ótimas, ele começa a perder as suas notas, a baixar. Outro sinal que ele está perdendo a vontade de viver. Mas muitas das vezes os sinais são tão de uma forma simples que os pais não acabam percebendo pela correria do dia a dia que vivemos hoje. É bom ficar mais atento, né? Conversamos um pouquinho aqui com a doutora Ciane Guimarães, psicanalista, trazendo algumas orientações sobre a importância de observar todo tipo de movimento e mudança de comportamento dos seus filhos, principalmente, e considerar sempre, levar muito a sério essas mudanças, porque elas podem ser decisivas para o momento de busca à ajuda, para evitar uma catástrofe posteriormente. Doutora, muito obrigado pela vinda, boa tarde, uma satisfação recebê-la. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu quero falar só um pouquinho sobre... A gente faz uma ação social, né, nessa área. Nós somos psicanalistas, um grupo de 5 psicanalistas, e estamos aí para levar esse atendimento à sociedade. Talvez essa pessoa não tenha condição financeira de arcar com tratamento, podemos estar levando até você esse tratamento. Eu que agradeço. Uma boa tarde. E onde as pessoas encontram esse tipo de atendimento?
elas podem estar entrando em contato conosco. Eu vou deixar o meu contato, 99385-2602. Repetindo. 99385-2602. Entre em contato. Você que faz parte aí até mesmo de uma igreja, né, e você quer levar aí para a sua igreja uma ação social, entre em contato conosco, que a agenda, nós vamos até você. O importante é você cuidar da vida. Essa está em primeiro lugar. É verdade. Só repetindo o telefone, então, mais uma vez. 99385-2602. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigado. Falando em saúde aqui no Band Cidade.